Muito bem, gente. Nós estamos entrando no item 7 do nosso estudo, que é a mudança de paradigma. Mas, antes de entrar nesse item, se tiver alguma coisa pendente ainda, dos dois itens anteriores que alguém quer trazer, a gente dá alguns minutinhos para a gente poder se ocupar ainda de alguma questão, algum elemento que vocês considerem importantes. Rosilene? Oi, boa noite a todos. Obrigado, Gelson. Eu queria comentar as Uhum, duas últimas partes do Jesus e Atualidade, sim. algo que me tocou muito e algo necessário, não para ficar só no livro, né? E sim interiorizar, né? Então, vou ler, tá? Com permissão. A psicoterapia que ele utilizava era centrada, isso é o capítulo 2, desculpa, Jesus e Atualidade, o capítulo 2, que fala da reencarnação. Então, comenta, a psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. Sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos amou, com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos no seu inefável afeto. Espalhou missionários pela terra, falando a linguagem da reencarnação, até mesmo o momento em que ele próprio veio confirmá-la, acenando com esperança futura de felicidade para todas as criaturas. Aí está a parte que me tocou profundamente, que eu falo, Senhor, temos que vivenciar, não pode somente ficar no livro, né? Não pode ser letra morta. E Uhum, segue, não te crucifiques na consciência de culpa, após reconheceres o teu erro. Não te encarceles em sombras, depois de identificares os teus delitos. Não te amargure em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicastes. Se ele te desculpar, será bom para ambos, porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, mas não errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. A reencarnação de que te utiliza é concessão superior que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria. Porquanto, para adentrares no reino dos céus, que se estende de consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. Que trecho mais importante? Me tocou profundamente a mim, por isso eu queria compartilhar e ler em voz alta, porque quanto mais eu leio, mais eu interiorizo, intento, pelo menos, né? Que aí, quando eu conheci o Espiritismo, eu falei, meu Deus, o que você fez, garota, uhum. com esses desafios ou coisas que eu perguntava, por quê? Por quê? E aí caiu a ficha, depois que eu conheci o Espiritismo. E a gente não pode ficar.
A gente tem que fazer a nossa autocura, né? Não pode ficar se flagelando, né? Que nem aqui falou. Reconcilia-te, pede perdão. Todo mundo que eu conheço agora eu peço perdão sem saber o que eu fiz. Ó, desculpem se eu fiz alguma coisa com você, sinto muito, Uhum. me perdoe. Mas é incrível essa leitura, como a gente tem que interiorizar. Eu, a primeira. É muito importante. É assim, Rosilene, na verdade, né, quando a Joana fala que a proposta de Jesus é uma proposta amorosa, justamente não tem como excluir daí a reencarnação. E por isso que ela reforça, né, entre a proposta de amor do Cristo com a reencarnação, porque a reencarnação justamente nos favorece não só compreender melhor a nossa realidade, mas é realmente o reflexo do amor do Pai, o perdão do Pai em relação a nós, que permite, né, que a gente possa recomeçar a vida e poder desmanchar os equívocos do passado. Então, a proposta do Cristo, ele é realmente sempre em favor da renovação, da transformação, do otimismo, né, da possibilidade de mudança, né? A vida ela é generosa, a vida é um convite, né, à mudança, a É, vida realmente nos dá a sensação de reparação e a reencarnação é realmente a prova disso. Por isso que ela isso que é é. E realmente depois importante. você agradece infinitamente o amor do infinito Pai pela nova oportunidade dessa nova existência de poder corrigir, né, todos os errores de vidas anteriores. Assim que é uma Uhum. gratidão É. conhecer o espiritismo e ter essa consciência, apesar que muitas vezes eu me pergunto, caramba, o que que você fez, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ninguém te culpou, ninguém te julgou, você está aí para o novo recomeço, né? E o maior presente é esse véu do esquecimento que a gente vem, né, com ele aí posto, né? Porque é o amor do Pai. Obrigada. Uhum, com certeza. Vânia? Então, boa noite. Queria complementar, ou seguindo essa linha da questão prática, né? Aqui, e porque na semana passada a gente falou, você falou, trouxe para a gente, né, que o Evangelho é a melhor técnica, né? É portador da melhor pedagogia da autorrealização. E aqui no Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 7, tem aquele capítulo que fala sobre o jugo leve. E quando eu já li esse capítulo várias vezes, e esse capítulo, para mim, ele traz assim uma forma de, não de resumo, mas de abarcar tudo aquilo que a gente tem falado até agora e também a mensagem da Joana no geral, mas trazendo para a prática, que foi o que a Rose mencionou ali agora, tá? Então, ela nesse capítulo, ela juntando aqui com o que a gente viu aí no Jesus e Evangelho, né? Agora no módulo passado, ela fala que existe esse percurso da claridade da consciência pelo amor, mas também existe o percurso através do sofrimento. E na prática, essa luz do amor, essa iluminação interior através do amor, ela começa explicando, né, que é uma questão até meio que quase ela é meio física, né? Porque quando a gente vai se conectando com esse amor interno, a gente vai também, é, é, com a ajuda da prece, cultivando esse amor que já existe dentro de nós. Então, com a prece, a gente vai acionando a lei de atração, né? Bem na prática mesmo, ela vai explicando. E a lei de atração vai mudando as nossas vibrações, né? Então, quanto mais a gente se conscientiza de que o amor já existe em nós, e a gente vai orando, a gente vai, como é que fala, se conectando com vibrações semelhantes que vão nos dando mais forças espirituais, né? Do mais alto, que vão, assim, alcançando a nossa intimidade. E
essa força vai aumentando essa percepção do amor, porque o amor já existe em nós, né? E aí ela diz, né, que através dessas vibrações, a gente vai projetando no outro o amor que existe em nós. E Uhum. aí eu achei bem interessante essa parte, porque então quando a gente fala, né, a gente falou na semana passada aqui no Desperte e Seja Feliz, falamos de ama, trabalha, espera e perdoa, né? Então, exatamente vamos dizer assim, um esquema prático, né? Esse amor, essa percepção interna, junto com a oração, vai cultivando esse amor, a gente vai projetando no outro amor, já fica mais fácil perdoar, né? Compreender melhor o outro, né? E vai trabalhando, ou seja, ajudando o próximo. É assim, fiz um pequenino resumo aqui, porque eu achei bem interessante o fato de que a Rose colocou, né, que é uma coisa prática para a gente. Então, não é teórico o que a Joana tem trazido para a gente. É bem assim, é a receita. E ela é toda baseada realmente no Evangelho, né? Ela vai explicando ali o que é que tem, o que é que o Evangelho nos diz para a gente fazer na prática. Não me estender demais. Sim, Ivana. E qual é o nome que a Joana dá para tudo isso? Todas essas questões práticas, tu levantou uma série de elementos práticos e que, ao mesmo tempo, é um processo, né? É, falando de amadurecimento desse amor, né, que a gente vai despertando em nós e vão despertando no outro, consequentemente também, e vice-versa. Que nome a Joana dá para isso? Alguém tem uma ideia? Seria o autoconhecimento, Gelson, que ela vai abordar, inclusive, nessa introdução do ser consciente. Ela vai dar o nome de. Sara, quer falar alguma coisa? Eu acho que é de reforma íntima, como a moça acabou de falar aí. Uhum. Eu sou Lee. Como eu estava lendo o capítulo do Desperte Seja Feliz, número 18, autorrealização, então porque é tudo que, no resumo seria, o perdoa, né? Ama, primeiro, perdoa, serve. Então, essas três coisas, elas estão englobadas no amor, no trabalho nosso para acabar, ter aquela coisa egótica, o egoísmo atroz, o orgulho, tudo isso está englobado. Então, e aqui quando diz o amor, o perdão e o serviço, tornam-se desse modo caminhos para a autorrealização. Então, bom, eu não sei o que seria a resposta, não sei se está certa, mas foi o que me chamou muito a atenção, desse capítulo do Desperte e Seja Feliz. Ok. Rosilene? Acho que o auto-perdão, o autoconhecimento também, né? O auto-amor. Primeiro, o auto-perdão, você tem que, primeiramente, perdoar você mesmo, ser consciente, reconhecer suas sombras e ter esse despertar de consciência, né? É todo um conjunto, eu penso. Mas chegar a esse auto-perdão com você mesmo, né? Muito importante. Claudina? Eu penso que é o autoterapeuta, seja terapeuta de si mesmo, como a parte que Jesus, inspirando em Jesus. Uhum. Só queria dizer isso. Sim. Mas essa terapêutica conosco mesmo, né? A Joana vai dar um nome para isso, né? É, isso tudo que vocês falaram, auto-perdão, autoconhecimento, caridade, perdão, fé, autodescobrimento, tal. A Joana vai chamar isso de psicologia da gratidão. Ela vai botar tudo isso na gratidão, gente. Então, quando ela vai desenvolver a psicologia da gratidão, ela vai desenvolver exatamente isso, que a gratidão é uma emoção, a gratidão é um processo, a gratidão é um valor e a gratidão é uma atitude interna que representa justamente
esse amadurecimento psicológico da individuação, né? E daí a gratidão para ela envolve perdão, envolve caridade, envolve fé, envolve tudo isso. Tá? Depois a gente vai um dia se ocupar mais desse elemento, não hoje, mas, né, a gente vai ter o problema de trabalhar mais isso. Tá? Muito bem. Mais algum elemento desses dois itens ou podemos começar, então, o item 7? Então, vamos para o nosso item de estudo, né? O item 7, a mudança de paradigma. É, é importante fazer algumas considerações, eu acho, em relação à ideia, ao conceito de paradigma. Né? Paradigma ele é um termo latim, no grego seria paradigma, que quer dizer mostrar, apresentar ou confrontar. Né? Então, é um conceito da ciência e da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento, que define, né, um padrão, um exemplo típico ou um modelo de algo. Né? Ou seja, é um modelo a ser seguido, é um roteiro básico, né? Como uma representação então de um padrão. Né? Então, seria assim, também uma matriz, um pressuposto filosófico, ou mesmo uma teoria ou um conhecimento que origina, né, um estudo no campo científico. Né? Tudo isso está ligado então à ideia de paradigma. Né? Então, a paradigma é aquele elemento básico, né, aquela referência inicial que serve de modelo para os estudos e as pesquisas. Né? Ele era antes um conceito da linguística, né, da gramática, né, o Saussure ele usava, né, na linguística era usado para poder se referir ao tipo, a um tipo específico de relação estrutural entre os elementos da linguagem. E depois o Thomas Kuhn, né, realmente vai ficar muito conhecido, né, quando ele começou a pensar a história e filosofia da ciência, né? Como se deu o processo de evolução do desenvolvimento científico. E aí ele cunhou o termo paradigma também. Ele usou o termo paradigma para poder designar esses momentos especiais onde alguma realização científica gerou modelos, né? E criou assim um padrão para certos períodos da história da ciência e do desenvolvimento do pensamento humano. Então, naquele livro dele, Estrutura das Revoluções Científicas, ele apresenta, né, a ideia de paradigma. Então, para ele, né, o paradigma são aquilo que a comunidade científica, ou seja, os membros de uma certa comunidade científica, partilham, né, e define como aquilo que é uma verdade, né? Ou seja, condicionam também os estudantes aí e as pessoas para serem membros da comunidade a partir então daqueles elementos que são reconhecidos como de vital importância ou como referência para aquela comunidade científica. Né? Então, nessa dimensão, tá? Então, os pressupostos e crenças, né? Ou seja, uma constelação de valores, de ideias, conceitos, técnicas que são compartilhados por essa comunidade, né? Num determinado momento histórico, né? E aí estabelece uma ortodoxia, ou seja, o pensar correto, ou seja, o procedimento consagrado que, segundo eles, são adequados, né, para, de uma certa maneira, agir, pensar e fazer ciência. E também para excluir aqueles que não fazem parte dessa visão. Né? Então, de uma certa maneira, se paradigma é um pressuposto que estrutura uma comunidade, também pode ser um conjunto de vícios
de pensamento e de bloqueio lógico metafísico que faz com que as pessoas acreditem em certos valores ou ideias numa dada época, né? Mas que vem novos paradigmas, novas ideias, novas é, descobertas científicas que destrói aquele paradigma antigo, criando um novo paradigma, né? Então, o paradigma acaba sendo uma forma, né, de poder mediar e servir de padrão a fantasia que a gente tem do mundo, a fantasia que a gente tem do homem, a fantasia do que é científico, né, o que é fazer uma ciência, né? Então, a adoção de um paradigma, a gente pode dizer assim, né, estabelece uma forma específica de questionar a natureza. Mas se é uma forma específica, ela é limitada e condicionada, né? E, consequentemente, vai limitar e condicionar também as respostas que vão ser fornecidas a partir daquele questionamento, né? E a gente sabe que o paradigma, então, ele sempre reflete um nível de consciência e ele é limitado, né? Ou seja, né, toda a concepção de ciência é uma concepção que também está em mudança, né? E que envolve uma série de preconceitos, né? E, e de um saber que não dá conta muitas vezes da realidade, mas naquele momento é o que é aceito pela comunidade científica, né? Então, por exemplo, né, na psicologia tem é, autores ou padrões de percepção que são paradigmáticos. Hoje em dia é considerado mais atual, ou mais consistente, ou mais acertado, né? Então, isso tem, né? Mesmo que isso não seja realmente uma realidade que a gente possa, de certa maneira, conceber como certo. Então, o paradigma são justamente esses padrões. Quando Jesus vem na Terra, né, e, e existe um paradigma aí presente, né? Então, quando a Joana começa a falar sobre paradigma, começa a falar sobre na intuição ser consciente, ela começa a falar desse momento, né? Tanto que Jesus que veio quebrar o paradigma da sociedade da época, né? De uma verdade, de uma forma de pensar e de se relacionar com a vida, como também ela começa a trazer a crise do homem moderno, né? Que também está colocando em jogo em confrontos paradigmas que a gente vive, né? Porque, de uma certa maneira, a Joana vai colocar exatamente isso, né? Que o homem moderno ele tá tentando escapar da realidade, né? E busca, né, projeta, transfere para o mundo externo, né, as necessidades e anseios da alma, né, a Joana vai colocar. Então, a gente busca de um homem moderno exausto, né, exaustão é um sintoma dessa realidade, o homem moderno frustrado, uma perda de significado, de sentido na vida. Tudo isso é compensado, né, diz Joana, pelo aplauso e admiração social, pela busca de uma gratificação material, pela conquistas de realizações externas, né, na busca de chegar nessa imagem, né, de triunfo, de sucesso, de valor, que pode, de uma certa maneira, compensar esse vazio, mas não resolve, diz a benfeitora, né? Então, de uma certa maneira, o paradigma que a gente vive é um paradigma materialista, né? Onde a gente se situa onde a realidade, né, a fantasia que move a grande maioria da sociedade é uma fantasia baseada nessa concepção de vida como material, né? E tudo aquilo que foge a isso é considerado
falso ou de menos valor e assim por diante, né? Só que que a realidade está mostrando que todo esse processo que a gente vem vivendo, né, ao longo desse período todo, não deram conta das questões nossas, muito menos nossos anseios internos, né? É, é. Então, a tendência da Joana, que a Joana coloca, é do homem criar o quê? Mecanismos psicológicos de fuga e de defesa. Em vez de ele se enfrentar, em vez de ele poder olhar para si, em vez de ele realmente romper esse ciclo vicioso, né? A Joana fala que ele tenta soterrar, né, os conflitos, né? E, mas esses conflitos estão lá presentes, gerando angústia, gerando ansiedade, gerando frustração, né? E que vão desencadeando novos sofrimentos e perturbações cada vez maiores para a sociedade. Então, é, a Joana vai, na introdução do Ser Consciente, reconhecer que, acima de tudo, né, que nós somos o que pensamos. Então, ela vai dizer lá: o homem pode ser considerado como sendo sua própria mente. Então, isso também é uma formação paradigmática dela, né? Ela está trazendo, então, uma nova visão para justamente propor essa mudança, né, de paradigma, essa mudança de concepção que nós temos e que, de uma certa maneira, não tem dado conta da nossa vida, né? Então, todo o movimento que Jesus traz, né, e que Joana vai reforçar na sua psicologia, é justamente, né, que o movimento da vida, né, não só não é sustentado para fora, mas que a vida reflete o que a gente cultiva dentro de nós. Então, que todo movimento nosso agora, e a proposta do Cristo, é um se voltar para dentro. Eu sou Lito, quer colocar alguma coisa? Que tinha começado a ler, né, sobre o ser consciente, e eu tinha grifado justamente isso que você falou, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, porque me parece que nós, os seres humanos, isso é uma grande responsabilidade. Se nós somos a nossa própria mente, nós não temos como escapar de nós mesmos e nem temos como escapar e começar a dar desculpas e etc, etc, etc. Então, eu queria que você me ajudasse, para mim e para todos nós, né? Porque não é fácil essa frase, ela é bem, ela não deixa margem a dúvidas, mas ao mesmo tempo, eu mesmo de mim mesmo, quando eu li, grifei bem forte, eu pensei, meu Deus do céu, então nós realmente somos a mente, nós somos os mestres do nosso caminho. Então, E a Joana vai dizer que o comportamento é resultado do nível de consciência que a gente tem naquele determinado momento. Então, de uma certa maneira, nós somos nossa mente, e a nossa mente, enquanto dinâmica, é formada tanto por vibrações como ondas, né, que envolvem sentimentos e vontade, mas também é formado por formas de pensamento, né, né, e isso a gente chama de fantasia, Então, de uma certa maneira, a mente cria a realidade, né? A mente cria a realidade e o nosso comportamento é fruto natural desse processo que a Joana vai dizer, então, que o comportamento nosso reflete o nível de consciência nossa naquele momento, né? Então, o comportamento é a expressão do nível de maturidade e de evolução de cada um, porque reflete a nossa mente e o nível de consciência que a gente conquistou até agora. já deu para elucidar um pouco mais aqui. E por isso, né, e aí ela vai realmente, né, de uma certa maneira,
dentro desse movimento, né, do homem, né, que de um lado é compelido a viver, né? Nesse movimento que a vida impõe, a gente pode. A Joana fala desse confronto, né, entre o ser e o parecer, né? Então, o que move a nossa alma? O que legitima os nossos desejos? O que move os nossos ideais? Né? Então, de uma certa maneira, ela está questionando as inquietações e tendências do homem atual que se movem a partir de desse padrão, né? Desse paradigma material. Por isso que ela vai no início aqui da introdução, falar justamente nisso, né? Que a partir dessas, desse estado, né, que nos move, dessa mente que se organiza e concebe realidade, a gente vai estabelecer paradigmas corretos ou não para a nossa jornada. Né? Então, a proposta dela é justamente romper com os paradigmas antigos, né, de uma certa maneira aprisionam e geram dor e sofrimento, né, para paradigmas adequados que possam nos liberar desse aprisionamento, né, e também nos aprisionar do falso eu, dos comportamentos externos, para chegar ao verdadeiro homem, que é o homem interior. Né? Então, tudo isso está ali proposto pela benfeitora. Né? Então, ela diz que, de uma certa maneira, a gente não consegue fazer isso se a gente não estabelecer um compromisso de enfrentamento conosco mesmo. Porque ela diz que negar a situação, ignorar a realidade, não significa superar ou eliminar aquela realidade, né? Como que nem a criança que está brincando, né? Quando é pequenininha, ela põe um paninho na frente dela, ela acha que ninguém está enxergando ela, né? Então a gente age assim, né? Como uma criança ainda ingênua, infantil, que a gente fazer de conta que aquilo não existe, botar um paninho por cima, a gente está eliminando aquele problema, aquela realidade, né? Mas ela diz que tudo aquilo que a gente não traz para a consciência fica no inconsciente gerando o quê? Gerando conflito. Tudo aquilo que a nossa alma não olha, tudo aquilo que a gente não elabora, não tem chance de vir à tona e ser processado, elaborado para ser transformado, vai ficando insustentável, diz a benfeitora. Né? Porque, por uma forma de chamar a atenção e de provocar o confronto com a gente mesmo. Então, os sintomas, as dores, os conflitos são algo que latente, né? Algo que late, algo que faz barulho, né? Para poder realmente serem reconhecidos é, é, da nossa parte, né? Então, ela vai falar isso dos conflitos psicológicos que estão presentes em cada um de nós, né? Então, a gente não pode se identificar com eles, mas, de uma certa maneira, a gente tem que reconhecer que eles existem e buscar, na medida que a gente compreende, ele nos desafia, a gente vai buscar caminhos novos para diluir, para integrar e superar aqueles estados internos que são perturbadores. Eu sou Li. Isso que você acabou de dizer, então a gente compreende o porquê das doenças, por exemplo, né? Que nós criamos para nós mesmos. Ou é por sentimento de culpa, bom, tem as coisas que reencarnações anteriores, né? Que vem no nosso perispírito, coisa tal. Mas falando assim de atualmente, os sentimentos de culpas e também lá do paninho, né? A criança tentando
achar que fazendo assim está tudo bem. A pessoa se isola. Eu não acredito que nós estamos num nível de conhecimento, de estudo, doutor Gelson, que nós vamos usar um paninho aqui na frente, fazendo uma realidade que não existe. Mas nós somos perfectíveis. Nós, nós caímos e levantamos muitas vezes. Então, a minha pergunta foi quando você falou, né, que nós criamos para nós nossos próprios problemas. Então, um dos problemas é a própria a doença também, né? Que vem para nós, por quê? Porque nós reprimimos, como é que é? Colocamos bem para longe, como se aquilo não existiu, aquilo ali que eu fiz, aquela coisa ruim, ou sei lá, pensamento, só Deus sabe o que, né? Então, se vem em forma mórbida, vem em forma de doença, a gente atrai doença para a gente mesmo, ou a gente cria doença para a gente mesmo, né, na própria encarnação, certo? Sem De falar uma do certa Covid, né? Que maneira, daí é outra coisa. de uma certa maneira, o sintoma, na verdade, é uma grande obra de arte, né? O sintoma é uma elaboração, o sintoma conta uma história, e o sintoma é uma tentativa de saída. Em todos os sintomas tem um movimento que é uma forma de simbolizar e de criar um caminho de libertação. Então, o problema maior não está no sintoma. A doença, a verdadeira doença, está na atitude do homem, né? Essa atitude e essa insistência dele, né, de não se enfrentar, que vai criando, como diz a Joana, né, esses disfarces. Então, isso gera uma tensão de opostos entre o inconsciente e a consciência. E essa tensão de opostos, que a gente chama de conflito, né? Se não trabalhado, se não criar um diálogo, né? E onde a gente evita a reconhecer a nossos limites, a nossa pequenez, os nossos dramas e conteúdos internos, né? A gente acaba, de uma certa maneira, aí, criando jogos de resistência ao autoconhecimento que vão, sim, repercutir de várias maneiras em nossa vida, né? Então, a Joana falou aqui que essas coisas que a gente sente, né? E padrões e transtornos de personalidade, né? Ela cita o complexo de inferioridade, a agressividade, a culpa, o narcisismo, né? Todos, na verdade, é um reflexo daí de estado de alma, de condições que reflete esse jogo nosso de mascaramento e de negação de nós mesmos no confronto com a nossa realidade. Então, isso que está em jogo, né? Vânia, tu queria colocar alguma coisa? Sim, é que ela fala, né, que esse ponto aí que a Zoli comentou, né, que esse conflito se expressa de várias formas, né? Ela coloca que multifacetadamente. E esse conflito responde por inomináveis comportamentos nas sombras do medo e das condutas compulsivas. Então, esse conflito gera insegurança e essa insegurança se mostra de várias formas no comportamento. É assim que eu entendi, é isso mesmo? Porque o conflito, o que ele gera? Ele gera incerteza, ele gera insegurança. Por quê? Porque ele desestabiliza o sistema. Então, o Uhum. sistema está ali. E aí eu não reconheço algo em mim. Esse algo em mim provoca, por não reconhecer, eu não sei lidar com aquilo. Faz de conta que aquilo não existe. Então, isso, de uma certa maneira, vai cair no inconsciente, vai gerar associações internas no inconsciente, né? Vai agregar novos elementos, vai ganhar força, então. Quanto mais inconsciente é um conteúdo, mais força ele vai ganhando. E isso vai gerar tensões. Então, isso vai desestabilizar, por isso que ela falou que gera insegurança, porque desestabiliza o sistema. O sistema começa a funcionar de maneira caótica, né? E a gente começa, então, de uma certa maneira, a ter que lidar com aquilo, mas sem reconhecer a causa, os elementos envolvidos.
Então, isso vai gerando uma complexidade de comportamentos e de variações que vão cada vez mais despotencializando a minha identidade, meu ego, através da insegurança, do medo, da culpa, em especial o medo e a culpa, que acabam sendo os elementos básicos mais formadores das patologias, né? Então, e quanto mais a gente então, se perde de nós mesmos, quanto mais a gente se desconecta de nós mesmos, mais a gente complica a nossa vida, né? E aí a Jona fala que isso chega ao ponto, né, de isso é uma forma de abandono, né, de nós mesmos. Ou seja, é um ato de desamor, de descuido, de descaso com a gente. E esse tipo de descaso, de abandono, acaba a gente pagando um preço muito caro, porque a gente tem medo da verdade, né? A gente tem medo da porque a gente não nos perdoa, não nos ama, mas essa verdade liberta, né? Ela apazigua, né? Quando eu consigo compreender um sintoma, uma emoção, consigo dar uma forma aquilo que para mim está lá de mim eu não conheço, eu humanizo aquele conteúdo. Eu trago ele para a luz. Ele ganha humanidade, ele ganha acolhimento, ganha um lugar. E isso já é transformador, né? Maria? Oi, boa tarde. Eu estava pensando também desses disfarces que muitas vezes a gente faz, esses mecanismos que a gente usa, né? É, eles se agravam mais quando a gente se volta para a sociedade e aí a gente vai em busca do apoio errado que o outro também está cometendo. Muitas vezes o outro também está no mesmo conflito e a gente vai em busca dele, num desabafo, e ele então realmente fala, não, não, eu também estou passando por isso, também estou sentindo isso também, e no final isso é um agravante, né, para esses conflitos internos. Às vezes a gente fazer o movimento para dentro do nosso campo íntimo, a gente faz esse movimento às vezes para fora em busca do apoio daquilo que está conflitado, né? Não no sentido psicoterapêutico, mas no sentido de alguém conflitado como nós, né? É. Isso é Assim, Maria, daí depende, porque o compartilhar das nossas dores, o falar, né? A psicanálise, quando fala de problema, é a cura pela fala, né? Então, o falar e o compartilhar das nossas dores, ele tem um caráter curativo, né? Quando a gente reconhece algo familiar no outro, né? A gente passa pela mesma dor, pelo mesmo drama, a gente se torna uma família, igual ao outro. Então, de uma certa maneira, esse caminho de sensibilização, de reconhecimento, de compartilhamento nossas limitações, nossas fragilidades, elas têm um caráter positivo a princípio. Quando é que se torna negativo? Quando o outro reforça isso, daí sim. Ou quando o outro vem e envenena a sua fragilidade. Então, quando a gente começa a interpretar, ou botar nosso preconceito, ou botar nossa visão negativa, ou trazer nosso modelo patologizado, né? Daí começa a complicar. Mas o compartilhar em si, isso não é ruim, isso pode ser uma coisa boa, né? Mas tem que realmente saber o contexto e a forma como isso vai se dar do ponto de vista da relação com o outro, né? Daí para poder saber se isso pode ser positivo ou não, né? Tanto é que o Jung falou que o confessar, né? Que a primeira fase da terapia é o confessar, o se confessar, né? Quando a gente libera, né, algo para o outro e confessa algo que está nos aprisionando, isso dá alívio, alivia. Agora, cara, se o outro pega mal e eu estou fragilidade, e o outro daí interpreta e joga aquilo contra mim, aí ele faz um desfavor. Por isso que, na verdade, a gente não pode julgar quando a gente recebe alguma coisa de uma outra pessoa, né? Então, se a gente não sabe o que dizer, acolha com o coração, com amor e não diga nada, né? Daí a gente está fazendo um favor pela pessoa. Eu sou Li? Eu
até peço desculpas, viu, porque eu estou seguindo o raciocínio e ao mesmo tempo vai surgindo coisas que eu preciso perguntar, porque me veio na cabeça quando você falou que nós nos procurar nos reconciliarmos conosco, assim, nos perdoarmos, né? Aqui eu lembrei das palavras de Jesus e compreendi muito mais profundamente quando ele diz: reconcilie-se com com o inimigo enquanto estiver a caminho. Ele falou isso, frase de Jesus. E, na realidade, ele também está dizendo, geral, nós, conosco mesmo, nos reconciliarmos conosco mesmos. E claro, né, com o outro, aquele que está, como você falou, a gente ter a resiliência, perdoar e o que quer que seja que aconteça, né, com o irmão que está no caminho com a gente, são as tentações que para nos colocar em xeque, né, como é que nós estamos dentro coisa e tal. E a compreendi muito melhor porque realmente é uma frase extremamente profunda. Ele não quer dizer só o adversário, o outro físico, é nós mesmos reconciliarmos conosco mesmo enquanto estamos aqui nessa reencarnação, enquanto estamos a caminho, né? Certo? Exato. Uhum. Sara, tu queria colocar alguma coisa também? Não, que a moça falou, acho que é a Maria, né? De você acabou de dizer que é bom a cura pela fala, né? Mas também tem casos assim, que às vezes a pessoa vai desabafar com uma pessoa e a pessoa, o outro, se mostra indiferente, se mostra. Eu já vi casos assim, eu saber de pessoas que têm sérios problemas e alguém vai pedir um apoio e a pessoa se bota numa posição superior, que ela está ali só para ajudar os outros. E como fica essa situação? Na verdade, por isso que de uma certa maneira, o contato, né, psicológico, espiritual, envolve amorosidade, envolve compreensão, envolve acolhimento, né, então, para ver um processo favorável de mudança para o outro, né? Então, quanto mais a pessoa consegue ter essa empatia, essa sensibilidade, essa disponibilidade, melhor, né? Então, se por trás disso, então, quando a gente se põe assim para o outro, é porque a gente ainda está muito envolvida pelo orgulho, a gente não quer que ninguém saiba que a gente tem. Orgulho, vaidade, sei lá o quê, né? Né? Então, tá, obrigada. Olímpia? Boa noite, Gelson, boa noite a todos. Eu achei assim, muito interessante essa reflexão que tu traz, Gelson, para nós, em cima da fala aí eu esqueci o nome dela, porque muitas das vezes, desculpa que eu esqueci seu nome, muitas das vezes nos próprios nossos grupos espírita, nós temos a tendência de dar a nossa fórmula pronta, né? E a gente vai, mas olha, você tem que fazer isso, aí nós já vamos com o verbo tem, né? E muitas das vezes nós fazemos já um pré-julgamento, né? E uma condenação. Enquanto o convite é o acolher, né? Como tu estás trazendo. E eu sinto assim que é um grande desafio para nós, né? Com Essa linha certeza. muito tem, o acolher, né? Porque às vezes a É. pessoa ela só quer, como tu falaste, ela só quer que alguém empreste o colo, ou seja, escutando, e que nós podemos dizer assim, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Sim, com Então era isso certeza. que foi tocado para mim aqui na tua fala, em cima da pergunta aí da nossa amiga. É isso aí. Obrigada. Vânia? Então, eu acho bem interessante esse ponto, essa frase que você falou agora, que é importante termos a empatia por nós mesmos, né? Porque essa é a questão do alto amor também. E muitas vezes a gente pensa, né, que está num movimento de empatia com relação ao outro, mas não é realmente uma empatia, né? É um desejo
de adquirir um retorno, né? Uma validação externa. Mas eu acho que a palavra empatia fica até mais fácil como uma pré-fase do amor, né? Por nós mesmos, essa empatia, esse entendimento por si, né? Então, porque, como a Olímpia falou, né? Se a gente não tem esse ponto, então, quando a gente, alguém chega até nós, então a gente, porque não tem a empatia por si mesmo, né? Porque não tem o cuidado consigo, porque tem um pouco desse ponto que você falou também do esse descaso consigo próprio, o abandono das próprias questões, ou não tem, como ela fala aqui, o autoencontro e a autodescoberta, então a gente fica num determinado automatismo com relação ao outro, porque o exercício consigo próprio não aconteceu ainda, né? Porque a gente nem sabe como explicar para o outro o caminho, porque a gente não sabe o caminho para nós mesmos. Então, acho que essa frase que você me falou agora me proporcionou essa Uhum. reflexão. Obrigada. Todo o processo de transformação, gente, ele envolve duas coisas, né? Ele é da ordem de dois fatores essenciais. Ele é a ordem do amor, né? Então, e é da ordem da moral, né? Se tu tirar um, tu perde a possibilidade de uma transformação verdadeira. A moral envolve a responsabilidade, a moral envolve a ética, envolve os valores, né? Então tu tem que realmente avaliar e reconhecer. E o amor envolve justamente essa atitude de aceitação, de acolhimento, de esperança, de apoio, né? Que, de uma certa maneira, é necessária para que haja também a transformação. Então, a gente tem que ter esses dois elementos se equalizam para esse processo de caminhada, né? Se tu tem a moral só, sem amor, tu tem a rigidez, tu tem né? E se tu tem o amor de maneira ingênua, sem o cuidado, né? Porque o cuidado envolve realmente a ética, tu acaba sendo muito displicente e complacente contigo mesmo, né? Porque o amor acaba não sendo o amor verdadeiro, porque o amor envolve essa compreensão que é mais profunda, que já está embutido a consciência do meu compromisso comigo mesmo. Mas a maioria das pessoas entende amor apenas como uma aceitação ou um reforço dos caprichos do ego, e não é isso, né? Que a gente está falando aqui, então a gente tem que entender isso. E por isso que a Joana aqui no Ser Consciente, né, quando ela vai colocar aqui, né, e ela tem a ideia do ser consciente, né? O que é um ser consciente, né? Então, o ser consciente para ela diz assim, o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando sem cessar. Então, é uma aceitação não passiva, né? Eu me aceito como eu sou, mas eu estou comprometido a caminhar, gente, a ir para frente, a, a me superar, né? Agora eu me aceito azar do mundo, né? Me aceito como eu sou, o mundo que tem que aguentar, não é isso, né, que ela está dizendo, né? A aceitação é uma forma de, como ela fala, começar da onde se está. Porque isso é uma regra psicológica, da psicologia arquetípica. Começa da onde você está. Porque não tem como começar de um outro lugar, né? Então, a primeira questão importante para a gente fazer qualquer movimento é nos situarmos, é reconhecer, é ver quem sou eu, que realidade se apresenta, quais são os pontos e temas que determinam a minha existência, e assim vai, né? Então, começa desse ponto inicial, da sua realidade psicológica.
Então, eu não vou começar lá de trás, nem lá do futuro, nem do José, do João, da Maria. Não, eu começo a partir da minha própria realidade, né? Esse é a proposta da Joana. Santiago? No sé si sin darme cuenta, o tal vez me daba demasiada cuenta. Yo siempre fui una persona altiva, a pesar de la doctrina espírita, y además con un nivel de amor propio, de susceptibilidad, muy acusado. Esto me daba una cierta sensación de distanciamiento por superioridad. No ha habido otras condiciones y circunstancias que más me acercaran a mi propia realidad desde la desencarnación de mi hijo y el alejamiento de otros hijos. Yo he tenido 2 matrimonios y en ambos casos pasé por circunstancias muy parecidas. Estos hechos tuvieron que trabajar de forma muy firme mi altivez, mi susceptibilidad. Lo hicieron. Gracias a Dios lo hicieron. No me cabía esperar otras lecciones mayores que esas, porque para mí esas ya han sido lecciones muy grandes. Hoy doy muchas gracias a Dios, no solo por la doctrina espírita. Joana abre los ojos como nadie. Es un ser extraordinario. Con realismo, bien como nos dice Divaldo, como ella es, ¿no? Cuando Divaldo necesita de alguna comprensión por parte de Joana, Joana se pone más firmes todavía, ¿no? Así es como a mí la vida me ha obsequiado, poniéndose más firmes conmigo, como si Joana estuviese detrás de esa firmeza. Hoy aprendí tanto por la terapia que habéis estado hablando, como la que tú nos has mencionado, de transmitir y encontrar empatía en otras personas. Lo importante para mí es que invirtió. No siento necesidad de atención de los demás y siento toda la necesidad de mi atención hacia los demás. Esas son lecciones extraídas desde, en especial con Joana, porque eran lecciones que debía de pasar. Las acepto con el máximo placer. Hoy trato de que toda circunstancia que sea una lección para mí, no la dejo pasar por alto. Aún me queda algún hijo en vida aquí en la tierra. No quisiera que se me tuviera que marchar otro para aprender aquello que es menester que siga aprendiendo, pero con contentamiento. No hay constricción, no hay constreñimiento, porque dándome cuenta de todo lo que estas lecciones nos ofrecen, me doy cuenta que estoy en el punto en el cual trato de ignorar menos, no conocer más.
Joana nos dice esto también, ¿no? Sim, e de uma certa maneira, né, Santiago, tudo isso está falando tem a ver com aquilo que a gente comentou antes, com a questão da gratidão, né, que a gratidão é justamente resposta, né, a todo esse processo que envolve não só uma compreensão intelectual, né, da realidade, mas essa experiência que toca profundamente nossa alma, nosso coração, quebrando e exigindo, né, de nós que a gente possa sair de nós mesmos e elaborar, né, aquela realidade que a vida impõe, né? Então, e se a gente realmente consegue, em vez de reagir ou de fugir, suportar, né, aquela realidade e estar com o coração aberto, a gente começa a extrair realmente um tesouro precioso disso, que não é de uma hora para outra, mas está ali, né, presente, né? Porque por trás de tudo está justamente isso, a sabedoria e o amor divino, né? Então, só que é difícil a gente chegar a compreender, a gente sabe em tese isso, mas chegar a isso de uma maneira mais verdadeira, isso é uma caminhada para todos nós. Muito bem. Vamos, então, fazer nosso encerramento, daí semana que vem a gente continua no mesmo item, tá bom?